Fala piloto, você que é fã de duas rodas, nós da Off-Rad estaremos presentes na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross em Ponta Grossa. Venha nos visitar e muito brrr! Fala piloto, bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando do Mundial de Motocross, a quarta etapa que rolou nesse final de semana na Itália, no estado da Sicília, né? Uma ilha separada na pista de Rio Lastardo, junto com a terceira etapa do Europeu de Motocross. Tivemos brasileiros na pista, tanto na MX1 quanto na MX2. A Costa da Sardenha é muito linda, né? Os litorais, tudo. A pista é super preservada, então o público não fica dentro da pista, não tem arquibancada, então é uma etapa às vezes mais exclusiva, mas dificuldade. O areião, vamos dizer assim, tem um novo rei da areia, será? A pista super difícil, mas muito conhecida pelos pilotos europeus. Muitos pilotos fazem a pré-temporada na Itália. Eu aproveito para treinar na Costa da Sardenha, muito na areia, então tem campeonato italiano constantemente lá, o Internacional de Itália, que é os campeonatos que o pessoal utiliza para se preparar para o Mundial. Então muitas equipes têm base na Itália, então já é do circuito, já é umas etapas bem conhecida, já por ter Mundial e campeonato italiano. Cairoli, há muitos anos atrás, já treinava lá, a gente já via vídeos dele treinando lá. Um areião pesado, demandou muito da parte física e técnica da pista. O clima estava um pouco frio, você podia ver o pessoal de jaqueta, moletom, ainda tá um pouco do inverno lá. As largadas contavam muito, então teve pilotos que tiveram azar, caíram no sábado mais na largada, mas conseguiram se recuperar, andaram muito bem. Tivemos Brasil na pista, no Europeu de Motocross, como eu disse, e na MX2, né? O Bicalho acabou andando na MX2 e o B Tiburcio andando no Europeu. Na abertura do Campeonato Europeu, na Espanha, o B andou muito bem, no terreno um pouco mais arenoso, mas nessa etapa ele pegou o areião de verdade, sofreu, e ele relatou que é um esporte novo, né? Apesar de ter já uma boa experiência no motocross, ele falou, pra mim era tudo novo, sofri igual um condenado, mas faltou um pouquinho para ele classificar direto, ficou como reserva, perdeu a primeira bateria, mas conseguiu alinhar na segunda. Já vamos estar falando um pouco disso, então roda a vinheta, não deixa aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer a firma e vamos pra cima! Fofocross! Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, vamos começar aqui falando um pouco dos brasileiros. O Bicalho sofreu bastante também, foi 22º e 21º nas baterias. É uma pista que demanda muito, então a areia, a gente tem muito pouca corrida na areia aqui ou no litoral, então não tem o costume de treinar. Então o B abriu muitos olhos na primeira etapa por ter andado tão bem, que era um terreno um pouco arenoso, mas não era uma areia tão profunda como era agora. Então o pessoal falou, caralho, o moleque mal chegou e já tá na pista de areia, já tá andando tão bem assim. Deu para ver uma diferença dele para os demais pilotos, já no classificatório no sábado, mas na corrida ele já se classificou, foi para a corrida, andou muito bem, surpreendeu, e dessa vez ele sofreu bastante. Então, no cronometrado, ele quase classificou, faltou 100 e poucos milésimos ali, um peido, vamos dizer assim, né, para ele conseguir a classificação. Fez o 41º piloto, ficou como primeiro reserva, não alinhou na primeira bateria, mas na primeira bateria tiveram algumas baixas, ele pôde alinhar. Na segunda fez 28º, não largou tão bem, veio recuperando posições, e aí acabou caindo, depois voltou um pouco, fez apenas 28º lugar, e com 8 segundos de diferença para o pelotão da frente, que é o mesmo pelotão que ele disputa, né? Essa categoria do Europeu de Motocross, eu já falei nos outros vídeos, quem acompanha aí, sempre tá mesclando bastante, né? Tipo assim, o piloto ganha uma bateria, na outra ele faz 8º, é bem concorrida, então os pilotos têm altos e baixos, a largada conta bastante. Tem muitos pilotos novos, né? São pilotos de 14, 15 a 18 anos, então estão
se desenvolvendo e muitos que vencem ou se destacam já saem dali com um contrato oficial para o Mundial de Motocross na MX2 com as grandes equipes. Então, o B tem, desculpe, o B tem feito um ótimo campeonato. Eu sabia que ia ser difícil, porque ele não tem uma preparação ideal, não fez, vamos dizer assim, uma pré-temporada toda na Europa. Carlos Campano, eles treinaram na areia, se prepararam, parece com certeza deve ter ajudado muito ele, mas a gente olha que o nível do campeonato é super disputado, né? Então é mais disputado que na MX2. Então, se ele andasse na MX2, ele tinha se classificado. No europeu, ele não conseguiu se classificar. Mas é um aprendizado pro B, até eu vi que ele não tinha se classificado, tal, mandei mensagem para ele, falou, meu, você tá aí para aprender, é difícil mesmo e tal. Ele falou, meu, é um outro esporte, não tem nada a ver que eu já enfrentei na minha vida, vi, treinei. Então, realmente, né, você andar na areia, como os europeus andam, botar a moto no lugar certo, se posicionar no lugar certo, acelerar a moto no lugar certo, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Como eu falei, a gente não tem o costume de correr em corridas de areia aqui. Então, o piloto europeu deita e rola em cima da gente nesse quesito. Então, vamos dizer assim, igual o Glenn Konderhoff, que sofreu, né, na primeira etapa aqui no Brasil. Se fosse uma etapa de areia, ele ia passar pela gente e ia dar risada, né? Ele fala, meu, é você mesmo? Então, isso mostra que realmente é cada macaco no seu galho, né? Se não tiver uma preparação, um tempo correto dedicado àquilo, você não consegue se destacar, né? Eu até respondi o B, falei, meu, você acha que comigo na primeira vez no AMA Supercross foi como? Então, até eu me adaptar, eu cheguei com 1 mês de antecedência, foi com o tempo mais cedo que eu consegui chegar, né? Nas outras vezes eu chegava 2, 3 semanas no máximo, antes de começar o campeonato, então eu tinha que me adaptar muito rápido ao estilo de pista, pilotagem, acertar a moto, e já começava as corridas e era tudo final de semana. Então, pro B, eu falei, cara, a mesma coisa, um tempo, você tem que dar tempo ao tempo, vai ter mais corridas na areia, se eu não me engano, então tem que ir treinando aos poucos, fazer uma etapa, fazer um dia só de treino disso, ir para os outros locais e tentar ir para a Bélgica, para aprender, tentar ter mais contato com isso que vai fazer ele evoluir. Então, do campeonato ele estava em terceiro, ele acaba caindo para nono agora, mas, vamos dizer assim, na minha opinião, a gente espera que essa oportunidade se estenda, né, que talvez se ele não que a Yamaha não consiga manter esse projeto, ele consiga abrir porta em outras equipes, mas é um ano para ele aprender. Então, já no terreno duro, ele já chamou atenção, tá brigando bem ali na frente, na areia ele vai ter que trabalhar muito bem para o próximo ano, com certeza uma pré-temporada ideal lá na Europa, treinando, vai facilitar muito a vida dele. Então, como eu falei, é o ano de aprendizado dele, os parabéns pro B, tá dando as caras, fazendo ótimos resultados. Infelizmente, essa é a realidade, não tem como mudar, né? Então, os pilotos que chegam lá, que são novos, já estão treinando isso, já enfrentaram isso muito tempo. Então, não tem nenhum bobinho lá que chegou, caiu de paraquedas lá, o cara é bom e resolve. Não funciona dessa forma. Então, do europeu é isso daí. Agora, falando das baterias do campeonato, né? Na MX1 temos um novo rei da areia, será? Lucas Koenig deu show, andou muito bem, né, os Koenig Brothers, né, vamos dizer assim, o Sasha Koenig também andou muito bem, porém não conseguiu se manter em cima da moto na segunda bateria. Vamos falar um pouco como foram as baterias aqui, começando pela MX2, Sasha Koenig venceu no sábado, no domingo fez o holy shot e manteve a prova toda ali, uma distância de 2 a 3 a 5 segundos do seu ex-companheiro de equipe, né, mas KTM também, o Simon Langafar, que me surpreendeu. O Simon Langafar, o ano passado as etapas de areia foi o tendão de Aquiles dele, nesse ano ele está sendo constante, tanto na segunda etapa do Mundial e a primeira do Europeu ele andou muito bem, constante, não foi o melhor resultado dele, nessa ele andou muito melhor, talvez por já conhecer, como eu falei, ele era da equipe do mesmo Sasha, eles faziam a pré-temporada nessa pista, então ele se sentiu bem, andou muito bem, fez segundo Liam Everts, que tem machucou, né, o tornozelo, o joelho, depois machucou o tornozelo na segunda etapa, tá tentando salvar o ponto suficiente para ele voltar aos 100% no meio do campeonato e recuperar esses pontos. Terceiro na primeira bateria, Jesus Reissus, os dois, na verdade tem os dois irmãos, né, mas o irmão mais novo aí, o 772, fez um quarto lugar, andou muito bem, liderou no sábado na primeira bateria, e Kevin McLellan andou muito bem, né, porque ele veio lá de trás, né, ele larga no pelotão do meio, acho que comete um erro, depende, ele aparece em 14º, vem no finalzinho, faz quinto na primeira bateria. Já na segunda,
iria se repetir o resultado, né? Sasha Cunin sai na frente, Simon Lafayette de segundo, aí no final da segunda volta, Sasha Cunin cai, vai para nono, aí a gente vê o garoto acelerar, né? Mas ele não consegue manter o ritmo dele, ele vem evoluindo, vem passando os pilotos, vem, faz um segundo, passa seus principais rivais aí, mas tinha uma boa diferença para Simon Lafayette, que aproveitou o erro do seu ex-companheiro de equipe, assumiu a liderança, venceu a bateria, levou o overall. Terceiro da bateria foi Kevin McLellan, novamente largou mal, veio lá de trás, veio remando, passou seu companheiro de equipe, Guilherme Ferrez, que estava, vamos dizer assim, estava em segundo ali, confortável, né? Ia cometer um erro no finalzinho, a moto ficou encalhada, teve que desencalhar a moto. Então, ainda salvou, o McLaren fez um terceiro, o Guilherme Ferrez fez sexto. Leon Everett pregou um pouco no final, andou muito bem, não largou tão bem, também veio junto com Sasha Cunin ali, daí nos últimos 5 minutos deu uma pregadinha, caiu no colo dele ali o quarto lugar, com o Guilherme Ferrez errando, e quinto é o Jesus Reisels, e o irmão acho que é House Reisels. Fez quinto, um bom resultado, porque na primeira ele largou bem e foi ficando. Na segunda ele não larga tão bem e vem crescendo, faz um quinto. Esse foi praticamente MX2. Claro, tivemos tombos, disputas, mas a molecada teve muitos pilotos que pregaram no meio do final da bateria. Tivemos aí a estreia novamente da Ducati no campeonato na MX2, com Ferranzo Zanchi. Na primeira bateria andou muito bem até cair, e depois a segunda ele também, acho que cai e quebra a moto, ele cai com a moto, entra neutro e parece que quebra, mas foi a primeira etapa que ele teve retorno, ele acabou se machucando na semana da abertura do campeonato mundial, voltou nessa, uma das etapas mais difíceis, mas é legal ver que a moto é super competitiva, largou muito bem, brigou nas primeiras posições, e no geral deu Simon Lafayette, segundo Sasha Cunin, e terceiro, Leon Everett, que tá sofrendo aí com, vamos dizer assim, com as fraturas, com os machucados, mas na segunda bateria surpreendeu, veio de trás e acabou herdando o lugar no pódio ali em terceiro. No campeonato, o mesmo resultado, Simon Lafayette com 205, 24 pontos à frente de Sasha Cunin e 39 na frente de Leon Everett. Cara, tem muitas etapas ainda para acontecer, tem mais 13 etapas, se eu não me engano, tem mais 15 etapas para acontecer, então, vamos dizer assim, o Leon Everett está tentando diminuir essa diferença, não deixar aumentar muito, para depois ele criar confiança, vir os resultados, ele tá 100% recuperar, mas vai ser um pouco difícil, eu acho que esse campeonato vai ser decidido em Sasha Cunin e Simon Lafayette, na MX2. Agora, falando da MX1, foi alucinante as baterias, né? Porque a gente tem mais pilotos de nome, assim, que são um pouco mais constantes. Vamos dizer assim, começando por Tom Vial, que fez ótimas largadas, né? Fez 3 role shots, se não me engano, no sábado e 2 no domingo, mas decaiu na primeira bateria, acabou caindo, perdeu o controle da moto, entrou na mesma linha que Kai de Wolf. E, cara, deu aquela travada, deu aquela ejetada, ele pega a moto, levanta, acho que faz um 8º, 9º na primeira bateria. Na segunda também acaba decaindo a parte física ali. Vamos acender a luz, que agora deu uma escurecida, o sol saiu. Então, foi um final de semana difícil pro Tom Vial, mas começou difícil para Lucas Cunin, né, que caiu na primeira curva no sábado na classificatória, veio recuperando, se eu não me engano ele fez 4º ainda, se eu não me engano ou 8º, eu não me lembro exatamente da corrida de sábado, andou muito bem e o novo, vamos dizer assim, né, o novo garoto na quadra, né, o novo rei da areia, né, andou muito bem em todas as baterias. Vamos começar de trás para frente aqui. Quinto lugar na geral deu Rubem Fernandes, que mostrou uma constância, ele sempre era um pouco, na minha opinião, ele se perdia, né, que ele era muito agressivo, andava mais do que a moto às vezes, e cometia uns erros. Nessa ele fez 2 quintos lugares, porém os caras que ficaram na frente dele são expert na areia, né. Na primeira bateria deu o Kai de Wolf, que não largou tão bem, veio recuperando, terminou em 4º. Na segunda deu com Romain Febvre, o atual campeão, né, campeão da temporada passada, que fez o role shot na segunda bateria e veio decaindo,
sentiu na parte, depois dos 19 para frente ele sentiu, foi perdendo as posições, né, o tempo que ele tinha de diferença para os outros pilotos. Na primeira ele não consegue ter o ritmo do Jeffrey Herlings e do Lucas Koenig, porém ele vai mantendo, né, depois nessa segunda bateria ele cai o disjuntor bonito, e quem aproveita é Kyle Diouf, que novamente vem de trás, vem sendo constante, vem recuperando, ganhando velocidade, e é um dos pilotos que anda muito bem na areia, muito bonito, né? Ele faz força no lugar certo, na hora certa, põe a moto no lugar certo. Você nunca vê ele brigando com a moto, né? Ele sempre fluindo com a moto em cima da areia. É muito bonito ver ele andar. É um cara que você vê andando só no torque da moto, assim, você vê ele usar pouca embreagem, às vezes usa a embreagem só onde precisa mesmo, então muito bacana ver isso. Pegou a terceira posição na segunda bateria, herdou lugar no pódio ali, na terceira na geral, seu primeiro pódio na principal categoria. Se a gente for ver o ano passado, Lucas Koenig começou machucado e foi logo, já praticamente nessa etapa ele ganhou a primeira bateria na areia, na segunda ele estava ganhando, ele acabou caindo, mas já estava mostrando bons resultados, né? Então, Kyle Diouf machucou o ligamento do dedão, mostrou que na areia ele pode andar junto com o pessoal. Ainda tem uma grande diferença pro Herlings e pro Lucas Koenig, mas é um especialista da areia, a gente espera ver ele com bons resultados daqui para frente no terreno seco também. Agora falando dos dois primeiros, que foi alucinante a bateria, né? A primeira, Lucas Koenig sai de quinto, sexto, vem, nos 15 minutos ele consegue assumir a segunda posição, e tá 2, 3 segundos o Herlings logo na primeira, segunda volta passa seu companheiro de equipe, e parece que ele vai manter naquele ritmo, né? Pô, tá bom, tá 4, 5 segundos ali, 2, 3, 4, 5, e cara, até esqueci de falar, mas o Romain Febvre teve presente muito com o Herlings na primeira bateria, tanto que ele chegou uma hora a estar 5 segundos do Herlings, chegava mantendo 5, ele chegou a ficar 2, aí depois acho que ele caiu na primeira bateria, ele caiu, que daí depois dos 25 ele caiu, daí ele perde o contato com o Herlings. Mas voltando pro Herlings, cara, ele tava liderando ali, de repente o Lucas Koenig tá ali, fica 2 voltas, parece que ele passa todo mundo, dá uma respirada, entra no flow novamente dele, ele falou, não, agora é a hora. Na outra volta ele vem, cola, passa o Herlings, põe 2, 3 segundos na volta, na outra volta já tá 5, 8 e começa a administrar, né? Então, sensacional o que o menino fez, principalmente na primeira bateria, né? Ele andou muito bem, cara, ele veio passando os pilotos, todos, né? Tanto o Herlings, os 5 primeiros ali que lá, o cara, é alucinante as primeiras voltas. Eles dizem que eles correm na areia um pouco diferente, né? Eles dão as 2, 3 primeiras voltas, eles dão 100%. Aí depois eles entram nos 80, vai indo, depois se precisar eles entram novamente, vão subir no ritmo dosando, né? Porque se o cara entrar 100% e ficar 10 minutos a 100%, ele prega de uma vez e não consegue levar. Então é um pouco da estratégia do europeu, eu já vi os pilotos reportando isso. Então nessa primeira ele me surpreendeu dessa forma, ele veio, ficou 15, chegou nos 15 minutos, ele assumiu a segunda posição, deu uma respirada, 2 voltas, ele falou, cara, agora é a hora. Chega no Herlings, passa, e a gente sabe que o Herlings não é de brincadeira, né? Veio, não teve, acho que o Herlings foi pego um pouco desprevenido, porque o menino veio, de repente, vira 2 segundos mais rápido, mantém o ritmo 2 segundos mais rápido, abre, e o Herlings não tinha mais esse gás, vamos dizer assim. Ele mantém o ritmo dele, porém não tinha mais esse gás. Vence com uma certa facilidade o Lucas Koenig na primeira. O Herlings se conforma com o segundo, não é um mau resultado, mas é mais 3 pontos ali para o Lucas Koenig, que era o atual líder do campeonato nessa bateria. Agora, para a segunda bateria, aí as coisas ficaram alucinantes, né? Lucas Koenig larga melhor, um pouco melhor, né? Eu não acho que ele sai até na frente do Herlings. E logo na segunda, terceira volta, ele tá na frente, abre um pouquinho, o Herlings já assume a segunda posição, né? E eles vão mantendo o ritmo e de repente vamos dizer assim, não, já tava com uns 15 minutos de prova, tava mantendo ali seus 3 a 5 segundos de diferença, o Lucas Koenig acaba caindo, né? Então tava uns 18 para 19. Aí ele pega a moto, o Herlings, não, já tava uns 12 segundos, tava 12, isso aí. Ele pega a moto, sai na frente do Herlings, o Herlings sai colado com ele. Cara, aí você vê ele um pouco apavorado, cometendo os mesmos erros que o irmão comete, né? Perde a frente na curva, perde umas linhas, vai para um lado, vai para o outro, tudo. E aí, quando eles veem, já tá tipo 25 minutos de bateria e tá mantendo essa diferença. E a gente sabe que no final o Herlings vem igual um maluco. E dessa vez não foi diferente, né? O Lucas Koenig cometeu esses erros, o Herlings se aproximou um pouquinho, daí ele conseguiu manter o ritmo, daí foram, vamos assim, os dois foram namorando ali. Eles falaram, a gente vai decidir no final, e na parte final ali, vamos dizer assim, né? Eles falam drop the hammer, né? Desceu o martelo.
eles foram com tudo, e Lucas Counin conseguiu manter a diferença ali, abaixar o tempo bastante, né, do ritmo, né, de tempo, abaixaram bastante, mas o Erlens não conseguiu fazer a ultrapassagem, né, se aproximou muito, na última volta o Lucas Counin acaba cometendo mais um errinho bobo, e o Erlens aproveita, encosta, mas a pista tava punk, tava feroz, a pista tava muito difícil, você manter a constância, tudo, então essa foi o resultado da etapa, né, depois até em entrevista o Erlens comenta, né, que é o novo rei da areia e tal, ele fala, nas duas baterias a gente abriu 40 segundos, 1 minuto do terceiro lugar, que é a verdade, né, eles ficaram com a diferença de 5 segundos, 7 segundos, do primeiro para o segundo, ele fala, eu já tô acostumado a ver essa diferença, desde a época do Cairoli, entre outros pilotos que andou na areia, e eu sempre botei, às vezes, essa diferença nesse pessoal, então eu não acho que ele é o novo rei da areia, mas ele tá muito bem, andou muito bem, não tenho o que falar, não tive gás, não tive velocidade para bater nele, mas eu me considero ainda o rei da areia. Muito legal essa fala do Erlens, e o Lucas Counin tem aberto os olhos, né, cara, o Erlens que sempre se recuperava no campeonato nas etapas de areia, ele era sempre primeiro, e os seus principais adversários eram segundo e terceiro, segundo e quinto. Dessa vez ele achou um cara no mesmo nível dele na areia e no terreno seco, tá brigando de igual para igual. Então é um campeonato que o Erlens tá levando aos poucos, na minha opinião, né? Ele não tá sendo muito afoito, não tá andando mais do que a moto, ele tá levando etapa por etapa, claro, com toda a sua experiência de ter se machucado e tudo mais, mas não tem nada a ganhar. Como eu falei, ainda tem 15 etapas para acontecer. O Erlens teve problema numa bateria, não pontuou. Na mesma bateria, o Lucas Counin também não pontuou. Então, o campeonato tem muita coisa para acontecer. Falando em campeonato, Lucas Counin na liderança, 192 pontos. 14 pontos atrás, Jeff Herlings. E em terceiro, Tom Vial, 30 pontos atrás, que estava acho que 12. Então, nessa etapa, ele sofreu bastante na pontuação. Mas, como eu falei, tem 15 etapas ainda, e o cara mais constante aí, que não zerou, tem sido o Tom Vial. As grandes baixas foi da Yamaha, tiveram muito azar, né? Maxime Renault e Tim Geiser caíram, largaram mal, então foi um final de semana para eles serem esquecidos, né? Na primeira, o Tim Geiser toma acho que foi na primeira, acho que foi na primeira ele perde a perna, quase cai na segunda bateria, ele tá melhor, ele vem de trás, vem, tá em quarto, quinto, acho que chega a passar o Kai de Wolf, ele erra depois do pitch, ele faz direita, esquerda, ele erra, puta, isso que é foda da areia, é um errinho, né, ele botou a roda dianteira no lugar errado, a moto quicou, não tracionou o suficiente, ela caiu um pouquinho antes, caiu na parte fofa, ele trava, ejeta ele, vai lá pra trás, tenta recuperar o resultado, mas foi um final de semana para ser esquecido pra Yamaha. Na etapa anterior, na Suíça, os dois pilotos estavam no pódio, nessa etapa nenhum dos dois ficou entre os 5, sequer numa bateria. Então, o Campeonato Mundial é um pouco disso, como eu falei, constância tem sido a chave, né? Tem mais 15 etapas, o Tim Geiser tem se adaptado com a moto, e é incrível ver ele de uma bateria para outra, o quanto que ele evolui, né? Tipo, ele toca o foda-se às vezes. Tipo assim, a primeira bateria ele anda super tenso, na segunda, cara, o cara tem um flow fenomenal, é muito engraçado ver isso, e eu entender o porquê que ele não tá conseguindo botar isso já na primeira bateria, ou no sábado, né, não tá, alguma coisa aí não tá deixando ele confortável. Então, pessoal, da quarta etapa do Mundial foi isso, a terceira etapa do Europeu de Motocross. A gente espera que não tenha muitas mais etapas de areia, que o B tenha ótimos resultados, se confirme no campeonato, tenha mais resultado, alavanque melhor, tenha bons resultados. O campeonato ainda está pegando fogo tanto na MX2 quanto na MX1, a gente espera que se embole mais com mais pilotos. E é isso aí, acompanhe um pouco que a mídia especializada da Europa trouxe pra gente. A Beta tem ganhado bastante espaço no cenário do motocross. Aqui a moto de Rick Helsgan, que começou a temporada lesionado e tem voltado. O piloto que migrou da MX2 para MX1 nessa temporada tem sofrido bastante. E falando em Beta, aqui a moto praticamente nua e crua, né? Quase, a gente pode ver ali quase nenhuma parte eletrônica, já comparativo com essa, acredito que seja uma Ducati completamente trabalhada nos componentes eletrônicos aí, tem feito total diferença.
A Ducati até preparou uma moto para mim, mas foi em cima da hora, não estava treinado, aí eu desisti. E o que indica aí o romance entre Jeremy Sear e Ducati estaria se rompendo com a ida do piloto para o AMA Pro Motocross disputar pela Suzuki, pela equipe de Roczen-Rap Motocross. Ainda são boatos, mas pode acontecer ainda nessa temporada. A largada era uma chave para você obter um bom resultado nessa etapa. Tom Viallo conseguiu fazer 3 hole shots, porém não obteve ótimos resultados. Alberto Forato, após 2 temporadas de lesões, tem voltado a ter bons resultados com a Fantic. A gente acredita que ele ainda quebra entre os 5 primeiros nessa temporada. E essa estrutura da HRC oficial, alucinante, hein? Dizem que eles levam 5 carretas para as corridas. Os organizadores tiveram que dar aquele tapinha na pista durante algumas baterias, pois ela estava destruída. Os pilotos sofreram bastante esse final de semana. A estrutura da equipe do B aí ganhando espaço, né? Tá muito bacana, muito bonito o caminhão, o adesivo. E tem Salvador Pérez aí. A gente não sabe se vai estar disputando o campeonato espanhol somente ou algumas etapas do europeu. Jack Vimonte aí dando os últimos toques para Rubem Fernandes antes das baterias. Jack já foi campeão mundial de motocross na principal categoria. Tem sido visto aí constantemente no HRC, tanto com Tom Viallo e Rubem Fernandes. Já Joe Smets, sempre presente com a equipe oficial austríaca, dando os toques, ele que é o gerente da equipe, auxiliando Simon Lefebvre e André Adamo. Foi um final de semana para ser esquecido pela Yamaha, com péssimos resultados para ambos pilotos, mas é um final de semana após o outro, né? No anterior eles estiveram com os 2 pilotos no pódio, esse fora do top 5. Guilhem Farrés tem chamado bastante atenção com seus resultados. Nessa etapa teve azar nas 2 baterias com tombos, isso lhe tirou do pódio. A gente se vê semana que vem, vamos estar falando um pouco aí das etapas que rolaram esse final de semana, Mundial de Motocross, AMA Supercross, vou estar correndo para de motocross e uma prévia aí do Brasileiro de Motocross. Então é isso daí, pessoal. Vamos para cima e até semana que vem. Valeu! Bah!